A tentação de Jesus no deserto, conforme relatado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, é um episódio fundamental para compreendermos tanto a natureza humana de Jesus quanto sua divindade. Este evento ocorre logo após o batismo de Jesus por João Batista, marcando o início de seu ministério público. Nos 3 evangelhos, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O local, o deserto, é simbólico, representando um lugar de isolamento e desafio, longe das distrações e apoios da vida comunitária. O número 40, representando os dias que Jesus passa no deserto, é também simbólico na Bíblia, frequentemente associado a períodos de provação e purificação, como os 40 anos do povo de Israel no deserto. As tentações que Jesus enfrenta podem ser vistas como representativas de desafios que todos os seres humanos enfrentam. Como, por exemplo, a tentação do pão. Quando Jesus tem fome, o diabo o desafia a transformar pedras em pães. Esta tentação pode ser vista como um desafio à confiança de Jesus na providência de Deus e uma incitação para usar seus poderes milagrosos para satisfazer suas necessidades físicas de maneira egoísta. Jesus responde com uma citação de Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo, oferecendo-lhe poder e glória, se Jesus o adorar. Esta tentação ataca a missão de Jesus e sugere um atalho para o poder, evitando o caminho do sofrimento e da cruz. Jesus rejeita esta oferta, reafirmando sua total devoção e serviço somente a Deus. Por fim, há a tentação da prova. Nela, o diabo leva Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém, desafiando-o a pular, citando os salmos que dizem que os anjos protegeriam Jesus. Esta tentação é um desafio para Jesus abusar de sua relação com Deus, exigindo uma prova milagrosa de sua proteção. Jesus, mais uma vez, recusa, citando Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. Em cada uma dessas tentações, Jesus responde com citações das Escrituras, mostrando sua profunda compreensão e compromisso com a vontade de Deus. Ele não cede ao diabo, demonstrando sua perfeita obediência e fidelidade. Contudo, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi o responsável por conduzir Jesus ao deserto para ser tentado. Ou seja, Jesus foi tentado segundo a permissão de Deus. Será que o mesmo acontece conosco? É sobre isso que vamos refletir nesta mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma coisa é certa: Deus não nos tenta, mas Ele permite que nós sejamos tentados. Por quê? Porque a tentação é um teste de fé, não um castigo. Tiago, escrevendo sobre o tema, ele diz que quando nós formos tentados, nós não devemos dizer que de Deus somos tentados, porque Deus não tenta a ninguém, mas a permissão, sim, ela acontece, como aconteceu aqui no caso do Senhor Jesus. Cada desafio é uma oportunidade para crescermos espiritualmente. E é importante lembrar que Deus não nos abandona nas tentações. Ele nos fortalece. Ele não abandonou o Senhor Jesus. Ele estava lá, guardando, cuidando, supervisionando. Foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus ao deserto. Na força para jejuar, na capacitação, ouvindo suas orações. Na tentação você não está sozinho ou sozinha, nem eu. Mas nós precisamos ter em mente que o Senhor Deus permite para aperfeiçoar nossa fé. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma das coisas que a tentação de Jesus no deserto deixa muito clara são as escolhas de Jesus. Sim, na tentação, naquele ambiente hostil, fisicamente debilitado, Jesus escolheu a vontade de Deus acima de tudo. Acima de tudo, cada tentação apresentada, o Senhor Jesus resistia a ela com base na vontade de Deus. A obediência a Deus traz verdadeira satisfação e propósito. Na minha vida, isso é muito marcante. Após a minha conversão, eu não tive muitas namoradas. E dos 19 aos 24 anos, eu não namorei ninguém. Com 24 anos, eu comecei a namorar Carol e nós nos casamos. E de onde vem esse medo? Eu tinha muito medo de namorar alguém e casar com alguém que não amasse Jesus.
e me distanciasse da vocação do ministério. Porque sim, há muitas mulheres e muitos maridos que não servem mais a Jesus por causa de seus cônjuges. E eu tinha muito medo de que isso acontecesse comigo. Então, aos 19 anos, eu converti aos 15, tive algumas namoradas, 2 ou 3, não tenho certeza. Mas aos 19, eu parei. Eu consagrei minha alma ao Senhor, o meu corpo, e dediquei integralmente à pregação do Evangelho. Eu trabalhava e eu pregava o Evangelho. Era essa a minha vida, até os 24 anos. Acontece que quando eu cheguei aos 23 anos, eu estava em um momento de oração e o Senhor falou ao meu coração: Diego, está chegando o momento de casar. E eu fiquei tipo, como assim? Eu vou casar com quem? E de verdade, eu não tinha ninguém em mente. Acontece que, a partir daquele momento, o Senhor começou a falar ao meu coração que criaria situações. E assim foi, eu descansei e fiquei em paz. Em um casamento de um amigo em comum, eu encontrei Carol. E o nosso encontro foi diferente. A partir daquele encontro, nós já conversamos. E na semana seguinte, nós já estávamos orando para saber se era a vontade de Deus ou não. Se nós deveríamos ficar juntos. E eu deixei bem claro para ela qual era o meu objetivo. E falei sobre o chamado. Carol me conheceu e se apaixonou por mim enquanto eu pregava nas igrejas. Enfim, o que acontece é que nós nos casamos e estamos vivendo para a glória de Deus, e o Jesus e a Bíblia está aqui e ela me ajuda. Enfim, o que eu quero dizer é que a tentação revela também o que é mais importante para nós. Era mais importante para Jesus agradar a Deus Pai. Por isso, toda vez que o diabo vinha com alguma oferta, ele rejeitava. No meu caso, a minha vocação, o chamado de Deus para a minha vida, era muito mais importante do que namorar a pessoa mais linda, ou enfim, isso era indiferente para mim. Não me tentava a ponto de eu abandonar o bom propósito de Deus para a minha vida. É claro que eu era tentado, sim, como qualquer um é tentado, mas todas as vezes que eu tive que escolher, eu fiquei com a vocação. Então a tentação, ela tem também essa finalidade. Ela revela quem você é de verdade e onde está o seu coração. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus enfrentou e venceu as tentações, mostrando-nos o caminho. E qual é o caminho para vencer a tentação? Um coração cheio com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma mais poderosa contra a tentação. Veja que o texto não mostra Jesus usando poderes sobrenaturais. Jesus não usou sua divindade, por exemplo. Ele usou o que está escrito, e o que está escrito está à minha e à sua disposição. Não estamos sozinhos. O Senhor Jesus, ele nos entende e nos fortalece. Ele passou, ele foi tentado, então ele sabe exatamente o que você sente e o que eu sinto. O que eu quero dizer, e na minha experiência enquanto cristão, é que a carne ela vai perdendo força à medida que você se dedica. Sim, muitas coisas que me tentavam aos meus 15 anos de idade, quando eu comecei a servir a Jesus, não me tentam mais hoje, 22 anos depois. E é interessante quando eu penso nisso, porque quando eu estava lá vivendo o momento, eu pensava, nunca vou conseguir vencer isso. Acontece que você vence. Outras tentações virão, mas você também vai vencê-las. Você vai errar, e eu, porque nós somos pecadores, falhos, mas o que importa é o foco, é o objetivo final. Um atleta, ele comete muitos erros até a medalha de ouro, mas ele não desiste de treinar, de perseverar, de continuar. Eu e você precisamos continuar na jornada. Você caiu hoje, não desista, arrependa-se, volte para o Senhor, peça força e continue. Se você cair amanhã, e isso pode acontecer, volte-se, arrependa-se e continue até o dia em que nós estaremos diante de Cristo. Mas na minha experiência e na experiência de outros homens e mulheres de Deus, à medida que nós vamos nos tornando mais maduros em Cristo e nós guardamos sua palavra, a tentação ela vai perdendo força. Por quê? Porque, como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus.
À medida que você permanece em Cristo, o caráter de Cristo vai substituindo o seu caráter. É muito interessante falar sobre isso, porque muitos momentos da minha vida eu não me reconheço mais. Em que sentido? O Diego antigo. É como se a minha identidade estivesse sendo completamente substituída pela identidade de Cristo, entende? E eu louvo a Deus por isso. Que eu diminua e o Senhor cresça. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, reconhecemos Tua soberania e amor, sabendo que em cada tentação que enfrentamos, Tua mão está conosco para nos fortalecer e guiar. Nós lhe damos graças pela experiência da tentação de Jesus no deserto, que nos ensina a depender inteiramente de Tua palavra e providência. Senhor, nós lhe damos graças por seu exemplo perfeito de obediência e fidelidade ao Pai. Ajude-nos a seguir seus passos, escolhendo a vontade do Pai em todas as circunstâncias. Fortalece-nos com Teu Espírito para resistir às tentações do dia a dia, confiando que contigo podemos superar todas as provas. Deus Santo, pedimos que nos ensines a usar Sua palavra sagrada como nossa principal arma contra as tentações. Que possamos crescer em nossa fé e compreensão de Tua vontade, vivendo vidas que glorifiquem Teu nome. Nós oramos assim crendo em nome de Jesus, nosso Salvador e exemplo. Amém. Para vencer as tentações que cercam o seu coração, a sua vida, eu acredito que você precisa ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada no seu dia a dia. Assim como o Senhor Jesus usou a palavra para vencer o diabo, eu e você precisamos fazê-lo. Muitos cristãos têm dificuldade nesse sentido, mas para lhe ajudar, eu desenvolvi o curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Com o método de estudo da Bíblia que eu compartilho nele, você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Para mais informações sobre ele, link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Voltando ao devocional, qual dos princípios bíblicos mais falou com você? Me diga nos comentários. Neles, você pode fazer o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Vencendo com Jesus. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.